minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando. É hora da nossa entrevista do dia. A pauta é o telejornalismo local aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Você nos acompanha pelos canais 26 e 526 da NET, região cobertura Farroupilha, e ainda também pelas redes sociais, a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Curta a nossa página, siga a nossa página e também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela nossa TV Serra Farroupilha. Peço a licença para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo, mas a gente precisa continuar usando máscara, aliás, nada de relaxar nos procedimentos, porque qualquer descuido nosso vai estar realimentando a infecção. A gente continua com os números ainda altos, estão estabilizados com alguma leve tendência de alta. Então, muito cuidado, porque não está descartada uma terceira onda da Covid-19. E o nosso comportamento de hoje será o resultado que nós estaremos colhendo no dia de amanhã. Recebo aqui nos estúdios da TV Serra hoje o presidente do Conselho Municipal, gestor de Farroupilha, o empresário Daniel Bampi, ex-presidente da SIX Farroupilha. O município de Farroupilha, na gestão do prefeito Fabiano Feltrin e do vice-prefeito Jonas Tomazini, conforme prometido também durante o período da campanha, quer estreitar os relacionamentos e quer estreitar a comunicação com as entidades e as lideranças do nosso município. Por isso que foi criado o Conselho Gestor do município de Farroupilha, que na verdade é uma grande câmara onde a comunidade civil organizada se manifesta, coloca a sua opinião, e também os encaminhamentos que são apresentados ao prefeito para que ele possa também tomar uma decisão mais segura. E claro que a palavra final é sempre do prefeito, mas é uma espécie de um aconselhamento ao prefeito municipal. Por isso, hoje nós vamos falar mais sobre o que é o Conselho Gestor do município de Farroupilha. O nosso convidado é o presidente Daniel Bampi, ex-presidente da SIX. Bampi, prazer te receber novamente aqui nos estúdios, fazer algum tempo, fica à vontade se quiseres remover a máscara, talvez a nossa comunicação ela seja melhor, mas depois a gente volta a fazer o uso do EPI, do equipamento de proteção individual. Bem-vindo. Bom, é um prazer estar aqui, viu, Leandro? Sempre uma satisfação conversar contigo e com os telespectadores, e de fato, né, a gente já tem montado o conselho. Essa foi uma ideia ainda constituída no ano passado, porque nesse período que a gente esteve à frente da SIX, foram muitas as demandas, né, que sempre chegaram através das entidades, né, envolvendo o setor público. E aí que surgiu essa ideia dentro da própria SIX da gente propor ao governo municipal, né, ao novo governo municipal que viesse a ganhar a eleição que aconteceu e a governar o município, um formato real de integração da comunidade, né, não que isso não exista, né, existe já sempre essas conversações, essa proximidade, né, com as próprias entidades, sempre houve essas conversas, mas agora de um formato constituído, aonde as principais entidades do município passam a ter um conselho, uma relação mais próxima com o governo municipal, a fim de o que você já falou na sua abertura, né, de que a gente leve ao conhecimento do setor público, e não que o setor público não conheça, mas que de alguma forma as entidades que às vezes vivem mais o dia a dia, né, e a gente às vezes vê o setor público um pouco, vai se perdendo um pouco dentro do setor privado, né, são coisas independentes, né, o setor público tem uma linha de atuação diferente, a gente através de entidades nacionais, tem falado muito, tem
lutado muito no formato de um encolhimento da máquina pública, né, de uma diminuição da da estrutura pública como um todo. A gente já vê que isso a nível nacional, estadual, é muito pesado. O formato que hoje se encontra não é mais adequado a esse novo modelo de mundo que a gente vive, né? A conta está muito cara para o setor produtivo, né? Toda essa carga de impostos. O fardo está pesado. E nós precisamos, de alguma forma, ajudar nesse sentido. E essa é uma ideia da gente tentar ajudar aqui no nosso município. Porque não adianta a gente viver dando palpites, isso e aquilo, mas se a gente, da forma prática, não poder contribuir. Então a gente tem a ideia agora, no fim desse mês de maio, de fazer realmente, né, o lançamento e o encontro inicial do poder público com o Conselho, porque a gente já tinha marcado outras datas e a gente acabou cancelando em função de bandeiras pretas. Os desdobramentos da pandemia. Exato, todos os desdobramentos que aconteceram, né? A gente viu todas essa situação que a gente está vivendo, que é de conhecimento de todos, né? E não significa que a gente não vá cancelar de novo, viu? Porque a gente vê aí uma nova onda, né? Um cenário preocupante. Novas, as UTIs lotadas aqui ao nosso redor. A gente viu Vacaria também enfrentando vários problemas e outras cidades enfrentando graves problemas. E primeiro a gente tem toda essa cautela com a saúde, com a vida, né? Mas também, de alguma forma, a vida não pode parar. A vida tem que continuar, porque isso vai passar. Então a gente tem, de novo, não uma data definida, mas agora, para esse fim do mês, promover o primeiro encontro. Só que a gente vai aguardando para ver o que vai acontecendo, porque cada vez que a gente marca, parece que a situação vai ficando mais... Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia e cada vez parece que vai... afunilando mais, e aí mais casos vão aparecendo e a gente acaba retirando isso da pauta. Daniel, como é que está formatado, como é que está integrado esse conselho gestor do município de Farroupilha? Bom, nós já tivemos 2 reuniões nas CICs do próprio conselho, né? E o próximo passo era o encontro com o poder público, que é a nossa própria, o nosso próximo passo, e que foi cancelado já 2 ou 3 vezes em função dessa situação, mas as entidades como um todo, elas já estão organizadas, né? Elas sempre têm feito um trabalho exemplar durante anos, e a gente vai promover uma integração maior. Esse é o fato, né? Para a gente poder ter discussões de vários assuntos, né? Que a gente tem acompanhado de uma forma de uma integração de fato com o poder público. Olha, a gente acha que o melhor caminho é esse ou aquele, e o poder público coloca por que é melhor por aquele lado, e a gente ter uma congruência de ideias, porque essa é a verdadeira democracia, né? A convergência. Não é o que é bom para mim, o que é bom para ti, o que é bom para o telespectador, é o que é bom para a comunidade. O coletivo. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Às vezes a gente viu e acompanha, né, situações unilaterais sendo tomadas, e a conta depois ela acontece para a sociedade como um todo. E é isso que a gente imagina que dentro desse conselho gestor a gente possa, com as entidades, né, com a associação de bairros, com entidades do comércio, da indústria, dos serviços, do agronegócio, enfim, todas as entidades que estão organizadas dentro do nosso município participando desse conselho, que a gente tenha direcionamentos coerentes para nossa cidade, e a gente já pensa em coisas até maiores, né, em envolvimentos maiores com a nossa região, através da SIC Serra também, né? E porque a gente tem que pensar a nossa região como, né? um todo, como um desenvolvimento organizado, né? Quando uma estrada tá ruim para vir a Farroupilha, ela tá ruim para ir a Caxias, né? Quando tá ruim para ir a Bento, tá ruim de vir
de Bento para Farroupilha também, né? Citando um exemplo. Então, todas essas situações que a gente pode incrementar. O Conselho já nasce com uma média de 2 dezenas de entidades participantes? Nós temos 15 entidades participando do Conselho, né? Que eu não... SIC, Sindiloja, CDL, Sindigêneros, a OAB e por aí afora, as principais, né? A UAB também. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? A FEA, enfim, toda a sociedade organizada aí participando do Conselho. Quais serão as atribuições desse Conselho, presidente Daniel Bump? Será uma ferramenta de assessoramento ao prefeito e ao vice-prefeito municipal? A gente imagina em discussões, principalmente de médio e longo prazo, direcionamento para o nosso município pensar, né, o que a gente mais precisa nesse momento, o que precisa investir, né? Porque às vezes você está lá você assumiu lá como prefeito, no caso, você fica naquela situação cuidando do dia a dia, são tantas demandas, a própria situação do Covid, que a gente vem falando praticamente aí há 1 ano e meio, né? Praticamente aí, 1 ano e pouco aí já, que é só Covid, e... o resto continua, né? Não que não seja importante, sim. mas que a gente consiga planejar, se organizar, pensar a nível de futuro, discussões com o próprio governo estadual, porque o que acontece? Tanto dentro do governo municipal, quanto estadual, como federal, os prefeitos, governadores, presidente da República, eles vão se movimentando, vão saindo a cada 4 anos, são novas eleições. A gente imagina que com esse formato, tendo um conselho gestor também, é claro que a gente já tem os funcionários públicos de carreira, que também tem um vasto conhecimento, mas que a sociedade organizada possa contribuir até com as próximas gestões, quando for assumirem, né? E pensando a longo prazo, porque o Brasil tem uma característica de pensar só no hoje, né? A gente tem visto uma carência de investimentos em infraestrutura, no próprio desenvolvimento do país. A gente ataca muito a situação da pobreza, né? Toda essa situação, a gente vê um monte de incentivos para as pessoas que estão com necessidade, mas se a gente não tiver um desenvolvimento organizado, nós nunca vamos acabar com isso. A gente vê aí quantos anos, né, o presidencialismo, através dos últimos presidentes, nós vamos acabar com a pobreza, nós vamos investir em educação. A gente tem aí... Nós vamos ter a reforma tributária. Vamos ter a reforma tributária, e a gente vê esse discurso aí há muitos anos. Diria o teu amigo e meu amigo, ex-governador Sartori, parole. E de fato a gente não tem visto esse desenvolvimento, todos esses problemas de infraestrutura que a gente tem. A gente fala hoje momentaneamente no Covid, que está matando pessoas em função dessa doença, mas quantos problemas de infraestrutura a gente tem que as pessoas acabam morrendo nas estradas, ou por problema de um assalto, né, que envolve toda a situação do judiciário, a quantidade de problemas que tem, que a sociedade precisa se organizar. E não tem outro formato, ou a gente não conhece em outros lugares do mundo, que não seja através de trabalho, de renda, desenvolvimento, de estudo, né, da educação, do próprio investimento na saúde, né? O problema que a gente tem de saúde hoje, ele foi agravado por uma pandemia, mas a gente vive há anos com problemas de saúde, né? A coisa não estava boa antes da pandemia também, né? A nível federal, estadual, aí, todo o trabalho que se teve para manter o Hospital São Carlos aqui, né, durante os últimos anos, todo o envolvimento da comunidade, das voluntárias da saúde, das próprias entidades, né? Mas isso é o quê? Ele não está com problema hoje, né? Os problemas que acontecem na saúde não são de hoje, são problemas de muitos anos, né? Quantas vezes a gente acompanhava as filas nos hospitais, falta de atendimento, falta de estrutura, o país cresceu, não cresceu na proporção da população, tanto na área da saúde, quanto da educação, quanto da infraestrutura, que são coisas primordiais
todo o problema de segurança também, que são coisas primordiais que tem que ficar dentro do guarda-chuva do governo. Fora isso, a gente acredita que o país tem que andar a nível de privatizações, do setor privado tocando e o próprio setor público comprando esse serviço na iniciativa privada. Direto, né? Bom, o que vai ser a atribuição mesmo do Conselho Gestor de Farroupilha? Principalmente, não dá para perder Farroupilha, né? A questão regional ela vai estar gravitando ao redor, mas o foco é a nossa qualidade, é o olhar para Farroupilha, que obras, o que fazer na saúde, na educação, na infraestrutura. É o olhar mais para o nosso município, Daniel? O grande objetivo é um conselho que se integre ao governo municipal, mostrando, olha, a prioridade é essa, agora a gente precisa de fato investir tudo que seja possível em saúde, porque a gente está, estou citando um exemplo, sim, né? Porque sim. A gente está vivendo um momento super difícil, então que haja um direcionamento exclusivo para isso, mas que a gente possa pensar principalmente em infraestrutura, planejamento, né? no desenvolvimento das nossas rotas aqui, né? Sim. Enfim, todas essas situações que envolvem a comunidade. A palavra final será sempre do prefeito? Olha, quem se elege de fato e quem tem o poder é o prefeito municipal com os seus secretários. Isso é fato. Agora, é muito importante, é primordial que o governo municipal, que o prefeito ouça a sociedade organizada, né, que é a população como um todo, porque dentro desse conselho nós teremos representantes de todas a comunidade, né, de todos os setores, os segmentos mais diversos, né, desde indústria aos representantes da agricultura familiar, aos representantes dos bairros, enfim, entidades de classe. Todas as entidades, né, e toda a população representada dentro desse conselho. Foi boa a recepção desse formato do Conselho Gestor de Farroupilha entre as entidades? Caiu bem até o presente momento? Olha, nas primeiras reuniões que a gente teve, as pessoas receberam de uma forma muito grata isso, né, entenderam muito a importância que eles têm dentro do governo, né, de alguma forma de aconselhar, porque o que a gente vê? Uma necessidade muito grande da comunidade de querer participar, de querer dizer, de querer de alguma forma contribuir com isso. De fazer algo. E esse vai ser o formato que a gente encontrou nesse momento para que as pessoas possam de alguma forma contribuir e serem ouvidas pelo próprio governo, né? E aí tu vai ter todo um laço de todas as entidades que é diferente de a entidade X, olha, a gente imagina isso, a outra imagina aquilo. Não, já formata dentro do conselho uma ideia sobre determinado assunto, sobre turismo, por exemplo, né? Olha, vamos contribuir com o desenvolvimento do turismo da nossa cidade. Como que a gente pode contribuir com isso? Então, esses são os direcionamentos. É encontrar caminhos, é isso, né? Sem dúvida. E com certeza, para a gente finalizar esse assunto, depois eu faço um intervalo, o grande foco é não ter ações imediatistas, também ações imediatistas, mas é olhar um pouco mais à frente. Pelo menos 20 anos, né? 10, 20? No Brasil, a gente projetar 20 anos é uma coisa muito complexa. Ainda mais com pandemia. Mas que a gente possa ver aí 2, 3, 4... 5, 10 anos à frente, né? Porque a gente vê agora com todo esse Covid uma mudança toda de planos novamente, ninguém imaginava uma situação como essa. E um dos grandes objetivos também do Conselho é dar segurança ao governo municipal de que está tomando a decisão correta. Entendeu? Porque quantas vezes a gente via atitudes sendo tomadas pelo governo municipal que não é o que a sociedade organizada esperava. Entendeu? Então, dar segurança ao governo municipal, ao prefeito municipal, das suas atitudes. Ele já ouvir antes a sociedade de que caminho seguir. Diferentemente de chegar, vai ser assim, assim, assado, e depois a gente ter que trabalhar num outro formato. Formatar junto algumas decisões importantes para a nossa comunidade.
Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com o complemento do programa, hoje com a presença do presidente do Conselho Gestor de Farroupilha, o Daniel Bump, que é o nosso convidado, empresário. Na volta eu quero aproveitar o expertise e também o know-how de conhecimento e vamos falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo na indústria, no comércio, enfim, como está a economia, a política interferindo para tudo que é canto e também algumas mudanças. Eu quero aproveitar o Daniel Bump porque ele tem um conhecimento grande na área, do setor da área da avicultura no estado do Rio Grande do Sul. Tem matérias, reportagens sendo colocadas de que o cidadão brasileiro está substituindo a carne pelo consumo de ovos, né? Matéria nacional no início desta semana. A gente volta em seguida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Castilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Já estamos de volta, TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, cobertura Farroupilha e pelas redes sociais. É a nossa TV, é a TV de Farroupilha. Nosso convidado hoje, o empresário Daniel Bump, que também tem uma militância em muitas entidades, é o presidente do Conselho Gestor de Farroupilha, ex-presidente da SIX, compõe também a diretoria da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, enfim, sempre muito mobilizado com as entidades de classe. Daniel, quero te aproveitar a tua presença nesse momento também e ouvir de ti, pelo teu conhecimento e pelas relações, como está a questão da economia, a indústria, o comércio. A gente sabe que nós vivemos um momento muito impactante pela pandemia, tem setores que estão bem, tem setores que não estão bem, tem setores que estão definhando, que estão morrendo em outras atividades. Que cenário, que panorama se pode colocar? Bom, Leandro e telespectadores, a gente vive um momento realmente atribulado, né? Uma coisa que a gente, pelo menos nos últimos anos, aí ninguém tinha passado e ninguém imaginava algo parecido. Houve uma mudança de planos, não a nível de Brasil, né? A nível de mundo, né? Cada país aí, cada região do mundo tratando de forma diferente essa situação do Covid, com ações diferentes, né? Lugares com lockdown violentíssimos, né? Onde a pessoa não pode sair de casa e realmente controlada, outros com um controle um pouco menor. Cada região do mundo tratou isso de uma forma diferente. E isso impactou a vida das pessoas e a economia como um todo. Veja aí a área de educação parada, né, por todo esse período. Tu imagina quanto atrasou a vida das pessoas, quantas pessoas iriam se formar, né, na universidade, já estavam com seu emprego garantido, e talvez o cara fosse se formar na área de turismo, por exemplo, e seria diretor de algum hotel em algum lugar do mundo, e esse hotel teve que fechar, parar as suas atividades momentaneamente, ou da área da gastronomia, num restaurante, enfim, se perdeu a referência econômica, né? Desregulou tudo, tanto de oferta como de procura, indústrias, por exemplo, tinha um determinado componente para uma indústria que é produzido na Alemanha. Aconteceu lá o fechamento daquela indústria por um período, parou a produção. Vem o efeito cascata, começa a faltar produto. E a gente vê em várias cadeias isso, uma elevação de preço considerável, falta de alguns produtos em determinadas áreas. A gente viu o próprio presidente da John Deere do Brasil com dificuldade de fornecimento e pedindo que o agronegócio diminuísse a compra de máquinas, porque há uma falta de equipamentos, mas em contrapartida o agronegócio precisa correr e produzir, porque está faltando grãos também. A própria Ásia, a China tem comprado muito aqui do Brasil.
houve uma As importações elevação, elevaram, né? O preço Aliás, aumentou, exportações. O preço aumentou muito em função disso, então a gente perdeu muitas referências. Setor de embalagem, os preços subiram consideravelmente em função de toda essa situação, ferro, aço, plástico, todas essas situações. Em contrapartida, alguns setores que praticamente pararam, né, em função da... Pega esse problema todo de turismo, companhias aéreas, quem fornecia para companhias aéreas, hotéis, fast food, né? Toda essa situação. Mexe toda uma cadeia. Toda essa situação de restaurantes. Alimentação. Né, que pararam, em contrapartida, supermercado não parou e a pessoa está comprando os alimentos para fazer em casa. Então houve toda uma mudança, o e-commerce que explodiu, né? A gente tem visto as vendas explodiu no sentido de um crescimento expressivo, porque pessoas que não eram acostumadas a comprar na sua casa em função de lockdown encontraram essa necessidade, né? Para ter os seus produtos no mínimo básicos, e aí entra toda a discussão do que é básico, né? Porque... O chamado essencial. Porque o que é essencial? O óculos que tu tá usando, para ti é essencial. Talvez para ti não tanto, é essencial. Claro. Né? Então, são tantas coisas que foram, isso não é essencial, não precisa, mas para aquelas pessoas que estão envolvidas na cadeia daquele produto e têm subsistência e ganham o dinheiro para pagar as suas contas com aquele produto, passa a ser essencial, né? Então, todo um problema que a gente tem, toda essa situação do Covid que se implementou numa briga política gigante, né? Porque a gente já vê uma campanha eleitoral instituída para a próxima presidência da República, né? A gente já vê isso claramente dentro do cenário brasileiro. Dentro da própria mídia, né? A mídia abertamente trabalhando já para que o presidente Bolsonaro não se reeleja, né, em função de todas as situações, de ter tirado dinheiro da mídia, ter mudado algumas coisas. É na mídia e é na política também, né? Exato. Então toda é uma cadeia bastante grande de interesses, né, de um envolvimento bastante grande. Todo esse problema que a gente tem com o judiciário envolvendo diretamente o STF, né? Por coincidência, ontem eu estive numa live que o deputado Jerônimo Girgen presidiu, que teve aqui em Farroupilha conosco, falando sobre a Lei de Liberdade Econômica que ele conduziu dentro lá de Brasília, né, para a gente ter uma melhora nessa forma de trabalhar, né, da gente conseguir de fato fazer as coisas. E estava conosco Salim Matar, que era trabalhava junto com o Paulo Guedes, e ele era responsável pela desestatização do governo. Secretário de desestatização, exatamente. Né? E ele conseguiu, aí durante esse período, transformar 80 empresas públicas do governo federal, né, e vendê-las, contribuindo muito para o caixa do governo e nos contando de todo esse emaranhado de leis e a dificuldade que é dentro do governo federal. Os interesses que envolvem... Tem entrada por tudo que é canto? Por tudo que é canto, por Câmara Federal, pelo próprio Senado, pelo STF, todo esse envolvimento judiciário. Eles estão um exemplo, né? Uma pessoa que viaja o mundo inteiro, ele disse... Eu nunca entrei, palavras dele, né? Eu gosto muito de andar de táxi e em nenhum lugar do mundo que eu entro e peço para um taxista, ou na Inglaterra, né? Lá em Londres, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, você conhece alguém da Suprema Corte? Já ouviu o nome de algum ministro da Suprema Corte do teu país? Nenhum taxista, pode ser uma coincidência, palavras dele, né? Ninguém conhecia. Agora você entra num táxi aqui do Brasil, todos os taxistas, ou mesmo através do Uber, todos conhecem os 11 ministros. Praticamente, ele citou que sempre 9 ministros, normalmente 9 ministros são citados. 4 com uma facilidade enorme, né?
Então você veja que a gente tem um problema estrutural jurídico no nosso país muito grande. Isso é indiscutível, qualquer pessoa sabe. Os entraves que a gente tem é a dificuldade. E a dificuldade que a gente tem é porque o setor público não quer que esse emaranhado acabe. Porque citou vários exemplos de pessoas que a gente tem essa diferença de classes no Brasil, né? O setor público, a pessoa se aposenta com o seu salário, do seu último salário, né? 17, 20, 30, 40, 50, 80, em alguns casos a mais de 100 mil reais, e dentro do setor privado, né? Tu não recebe mais que 5 mil e pouco, né? Você recebe. Não, esse é o teto. Então ali tu já vê que tu discrimina o Brasil em classes, né? Se tu é do setor público. Outra coisa que a gente citou ontem, tu já viu alguém do setor público desempregado nesse momento de Covid? Não. Todo mundo trabalhando. Quer dizer, home office. Então, tu veja, tu pode se dar o luxo e as pessoas que lhe acompanham aqui puderam se dar o luxo de ficar em casa? Não. Podia ter ficado em casa, só não tinha mais TV. Não tinha mais negócio. E não teria do que se alimentar. Então você vê que a gente já, mesmo dentro de todo um processo democrático, a gente tem muito problema para resolver dentro do nosso país. Quantas pessoas aí têm favorecimentos, né? Nós temos uma elite dentro do país que ela precisa ser resolvida, mas que essa elite, que é pouca, mandou o recado para a população do Brasil, né? Bem claro, agora, quando meio que isentou o ex-presidente da República, Luiz Inácio, o habilitou para concorrer nas eleições. Mandou um recado para a população. Nós somos poucos, mas mandamos no país. Esse foi o entendimento que parte da população recebeu. Somos poucos, mas mandamos no país. E vocês estão aí pagando os impostos para a gente comandar essa situação. Complicado. Daniel, a gente ficaria muito tempo falando sobre isso. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto, com certeza. Traça eu conversei nessa semana também com um grande empresário de uma rede supermercadista e é notório, quem vai ao supermercado, eu vou ao supermercado ou ao açougue, a gente percebe que o preço das carnes bovinas disparou, tá lá em cima. É um absurdo, 1 quilo de um corte, tu vai pagar 45, 50 reais, quer dizer, o mais popular ainda daqui a pouco. E as pessoas começam a fazer a substituição na alimentação. Uma matéria nacional que eu vi também, que o segmento de ovos está ganhando esse espaço que era dominado pelo setor de carnes bovinas. Tu percebes isso? Bom, essa situação que a gente passa, os alimentos como um todo têm aumentado, né? E naquilo que eu falei antes, a economia como um todo ela se desregulou, né? Isso, tanto o milho, quanto o soja, quanto todas as proteínas animais, a carne de gado, de suínos, de frango, ovos, tudo isso é meio que regulado pela lei da oferta e procura. Isso é incontestável. Quando você tem muito produto, o preço baixa e assim. O que aconteceu? O milho dobrou de preço de um ano para o outro. O que é? É o componente essencial das rações para as proteínas animais. E o mundo se alimenta disso. O nosso organismo ele é pré-histórico, né? A gente ainda carrega lá os genes dos nossos ancestrais lá, que é o quê? A gente precisa de proteína. Então, dificilmente vive sem isso, né? E os preços realmente subiram. Agora, veja que o setor de avicultura, mesmo tentando abocanhar essa parcela desse aumento da carne, essa diminuição do consumo, trabalha hoje com uma certa dificuldade em função da pressão de custos. Os custos, tanto do milho e da soja, que compõem 80% a 85% da ração, mais as embalagens que subiram consideravelmente, tem pressionado para que os preços subam ainda mais. Então há um momento todo aí onde o mercado está encontrando o ponto de equilíbrio em função de todos esses reflexos que aconteceram ali atrás.
Mas aumentou o consumo de ovos? Com certeza. Mesmo o próprio ovo também aumentou de valor, né? Então, houve um incremento de consumo nas famílias porque as pessoas passam a ter uma preocupação com a alimentação, ainda mais no momento de pandemia, né? Onde você tem que estar bem alimentado para não deixar a sua imunidade baixar. Então, isso tem também incentivado o aumento de consumo. Certo. Bom, Daniel, algo mais que tu querias acrescentar? Te agradeço. O espaço está chegando ao final. Fique com as considerações finais. Muito obrigado. Obrigado, Leandro e telespectadores, por estar aqui. O que a gente quer deixar de mensagem é que isso tudo vai passar, né? Que algum dia não se tem uma data precisa, esse avanço da vacinação tem um crescimento bastante grande e que a gente acredita aí que em poucos meses a vida deve começar a ter sua plenitude e a total normalidade. Um abraço. Outro, obrigado. Daniel Bampi, presidente do Conselho Gestor de Farroupilha, empresário da nossa cidade também, ex-presidente da SIX e ainda militante em diversas entidades, não só do município, mas do contexto estadual. Vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, da entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da nossa máscara. Se proteja, nos protejamos, porque a situação não está vencida. Não é hora de relaxar nos cuidados sanitários. Então, todo cuidado ainda é pouco. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.